Lembrando que se você quer ser um apoiador do nosso canal, nossas redes sociais estão disponíveis. Lembrando que a sua marca, a partir do momento que você nos abençoa, você abençoa as pessoas que vão estar recebendo essa mensagem, esse vídeo. Pode falar mais aí, Lucas, por favor. O Júlio fez um comentário, né? Feminismo foi importante para as mulheres, mas deturparam o movimento. Você quer comentar alguma coisa? Quem disse? Júlio. Júlio, você não tem um feminismo, né? Você tem vários feminismos, né? Mas eu concordo, todo ismo é uma redução da realidade. Então, nenhuma ideologia pode ser perfeita, todas elas são problemáticas, todas. O liberalismo, o comunismo, o feminismo, todos eles são ismos. Eles reduzem a realidade, que é muito mais complexa, a um certo aspecto. Então, eu acho que eu não acho que o feminismo é condizente com a fé cristã. Assim como eu não acho que o liberalismo é condizente. Assim como eu não acho que o comunismo. Não, eu acho que há traços dessas coisas que são verdadeiras. E eu acho que a fé cristã explica muito melhor a realidade do que qualquer ismo, certo? Então, eu acho que há dentro do feminismo aspectos importantes, que foram importantes historicamente, que a igreja perdeu. E quando o povo de Deus não fala, até as rochas clamam, certo? O que isso significa? Que de fora da igreja vão surgir pessoas que vão reconhecer uma certa verdade e vão lutar por ela. Então, o problema é, por que a igreja não tem uma visão sobre o papel da mulher mais bem desenvolvida há mais tempo? Por que a igreja se tornou um lugar de opressão à mulher? Isso é um problema. Então, eu não acho que a gente tem que adotar a agenda ideológica nenhuma, nem à direita e nem à esquerda, ok? Não acho mesmo. Mas eu concordo que alguns deles foram importantes para lutar contra certas injustiças históricas. Então, eles tiveram o seu valor, e a gente tem que reconhecer isso, mas eu não acho que a gente deva abraçá-los. Eu acho que isso é um problema. Eu acho que é tentar viver a partir... se você quer viver de uma forma cristã, uma lente cristã não dá para você viver e também com uma lente feminista. Simplesmente não dá. Porque ela vai olhar para certas realidades bíblicas e vai dizer isso é machismo. E eu não acho que algumas coisas são machismo, porque, biblicamente falando, elas dizem... Deus está dizendo assim, isso aqui traz vida e não morte. Então, é complexo, uma relação complexa. Alguns livros bons para ler. Posso citar alguns livros aqui? Pode, com certeza. Você vai entrar aí no assunto da cosmovisão. Tem um livro... tem um aqui que ele é meio denso, mas ele é um bom livro, chamado Introdução à Cosmovisão Cristã, da Vida Nova, do Craig Bartolomeu e do Michael Gorin. Livraço. Vai exigir um pouquinho de leitura, mas é um livraço. Eu começaria por ele. Eu iria por ele e depois iria para outros. Eles vão dizer basicamente como é que a gente pode relacionar o cristianismo com outras ideologias, visões e tudo mais. Bacana. Mas eu concordo, sim. Então, houve uma distorção do movimento e tudo mais. E isso entra também naquela questão que, às vezes, algumas pessoas perguntam por que na igreja a mulher não tem uma função como um pastor, uma pastora, ou uma missionária, ou de liderança tão, digamos assim, honrada quanto os homens têm. Acho que entra um pouco... Entra. E aí vamos entrar em outra coisa também, né? Que... eu acho o Novo Testamento mostra assim, claramente que as mulheres tinham um papel fundamental na igreja. Aliás, até hoje, o cristianismo é uma religião de maioria feminina, certo? Historicamente, o cristianismo é uma religião de mulheres. Isso é muito interessante pensar. Mas eu também acredito que a estrutura da igreja reflete a estrutura da casa. E no Novo Testamento você não vê mulheres assumindo o papel daquilo que a Bíblia vai chamar de presbíteros ou pastores. Na Bíblia, presbítero, pastor e bispo é uma pessoa só. São só 3 nomes para falar da mesma pessoa. Presbítero, pastor e bispo. É a mesma pessoa. Então, esse papel de pastoreio parece ser exclusivo aos homens. Isso não significa que mulheres não devam atuar na igreja. Eu acho que a mulher tem que fazer de tudo na igreja. Absolutamente de tudo. Esse papel de liderança, eu acredito que está reservado aos homens por refletir, por espelhar a estrutura da família, onde o homem lidera a sua casa de forma sacrificial. Então, a liderança masculina não deve ser um machismo.
ok? Ela não pode ser confundida com machismo. A ideia é que se alguém vai morrer, que morra primeiro o homem. Sim. Certo? Certo. A ideia é que se a gente vai ter que ralar e trabalhar 2 vezes mais para proteger a igreja das heresias e das mentiras, o homem assume essa função, esse encargo para cuidar da igreja. Assim como é o homem quem tem que se desdobrar para poder cuidar da sua esposa e proteger a sua esposa e fazer a sua esposa florescer. Mas não significa que a mulher não trabalha, não, de forma nenhuma. A questão é que, no final das contas, essa responsabilidade vai recair sobre o homem.